Por que Deus permitiria que isso acontecesse? É comumente ouvido quando as pessoas veem a devastação no mundo ou experimentam uma tragédia. Já sou cristão há tempo suficiente para ver muitos cristãos, e não somente pessoas ímpias, questionarem a Deus e a fé, porque eles não podiam acreditar que um Deus bom permitiria ou decretaria que tais horrores acontecessem. Essas perguntas às vezes se transformam em raiva e murmuração e reverência verbal contra Deus. Pesar e tristeza são respostas naturais, mas é nos momentos em que as coisas ficam mais difíceis que devemos ter cuidado ao falar sobre Deus. Devemos estar atentos para honrar e respeitar a Deus em nossas palavras e não cair em conversas presunçosas e arrogantes. Como fazemos isso, especialmente durante os tempos difíceis? Deixe-me sugerir 3 coisas para lembrar que nos ajudarão a nos concentrar em quem Deus é e a respeitá-lo adequadamente, ao mesmo tempo que nos dá conforto e esperança. Primeiro, nós devemos lembrar que Deus é o nosso Criador. Considere Jó, que enfrentou tragédia após tragédia. Ele perdeu tudo. E os amigos que estavam perto dele não lhe trouxeram conforto, mas apenas maior dor e sofrimento. No capítulo 10, Jó registra um apelo a Deus e em seu apelo ele aponta que foi Deus quem o criou. Ele diz: as tuas mãos me fizeram e me formaram completamente. Contudo, me consomes. Peço-te que te lembres de que como barro me formaste e me farás voltar ao pó. Em Jó 10, 8 e 9. Reconhecer a Deus como Criador nos lembra que dependemos dele. Como dizia um velho puritano, somos criaturas do pó sem direitos. Em meio a provações e dificuldades, em vez de nos entregarmos a palavras presunçosas, devemos humildemente reconhecer que Deus é nosso Criador e nós somos suas criaturas. Em todas as circunstâncias, devemos nos lembrar dessa verdade. Em segundo lugar, devemos lembrar que Deus é nosso Redentor. Depois que tudo foi tirado de Jó, e depois que seus amigos se voltaram contra ele, Jó ainda acredita que Deus o redimirá. Jó declara: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros o contemplarão. Jó 19, 25 em diante. Isso não é nada menos que incrível. Jó acredita que Deus o salvará. Como cristãos, sabemos que Deus nos redimiu em seu Filho, Jesus Cristo. Na vida, morte e ressurreição de Cristo, a redenção foi cumprida. E pela fé, a redenção é aplicada a nós. Não importa o que enfrentemos neste mundo. Podemos ter
a confiança de que nossa salvação está segura por causa do que Cristo fez. Finalmente, devemos lembrar que Deus levará todas as coisas à sua consumação. Devemos lembrar que todas as coisas têm um propósito para a glória de Deus e nosso bem. Precisamos nos lembrar de que Deus é soberano e, com sabedoria, Ele supervisiona providencialmente tudo o que acontece, até mesmo tragédias e sofrimentos. Quando Deus finalmente fala com Jó, Ele faz uma série de perguntas a Jó, demonstrando sua sabedoria, poder e soberania sobre todas as coisas. Ele diz assim: ou entraste tu até as origens do mar, ou passaste no mais profundo do abismo, ou descobriram-se-te as portas da morte, ou viste as portas da sombra da morte, ou com o teu entendimento chegaste às larguras da terra. Faze-me saber se sabes tudo isso. Jó 38, 16 a 18. A sabedoria de Deus não deve ser questionada. Devemos ser humildes diante dele. É exatamente assim que Jó finalmente responde. Em Jó 40, verso 4, ele diz: eis que sou vil, que te responderia eu? A minha mão ponho à boca. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho e sabedoria de Deus? Eu realmente falei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó 42, de 3 em diante. O Senhor restaurou os bens terrenos de Jó. Mas observe como o livro termina. Jó morreu já velho e cheio de dias. Jó 42, 17. Isso parece, ou pode parecer, um final feliz. Mas a morte finalmente o reivindicou e ele perdeu seus bens terrenos. Isso aponta para a promessa final de Deus. Anteriormente, nos concentramos em Deus como nosso Redentor, mas Ele também fará novas todas as coisas. A tragédia e o sofrimento não durarão para sempre. Jesus trará um novo céu e nova terra em seu retorno. E em Apocalipse é dito a nós: Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais choro, nem pranto, nem dor, porque as coisas velhas já passaram. Apocalipse 21, 4. Até que esse dia chegue, devemos observar nossa fala e nos lembrar de que Deus é nosso Criador, Redentor e Consumador da nossa história e da história de todo o universo. Paulo disse: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Em Romanos 9, 20 e 21. Que nunca estejamos no lugar desse questionador. Amém, queridos? Amém.